O Capital, livro 2, Karl Marx, editora Boa Tempo, edição 2014. Seção 3. A reprodução e a circulação do capital social total. Capítulo 21. A acumulação e a reprodução ampliada. Item 3. Exposição esquemática da acumulação. Páginas 612 a 633. Consideremos agora a reprodução de acordo com o seguinte esquema. Esquema A. Setor 1. 4.000 de constante, 1.000 de variável, 1.000 de mais valor igual a 6.000. Setor 2. 1.500 de constante, 376 de variável, 376 de mais valor igual a 2.252. Total, 8.252. Nota NIA. Acréscimo de Engels. Em primeiro lugar, observa-se que a soma total do produto social anual igual a 8.252 é menor que no primeiro esquema, no qual era 9.000. Do mesmo modo, poderíamos tomar com uma soma muito maior, multiplicá-la por 10, por exemplo. Escolhemos uma soma menor que no esquema 1, precisamente para evidenciar que a reprodução em escala ampliada, que aqui é concebida meramente como uma reprodução ou uma produção realizada, um investimento maior de capital, não guarda qualquer relação com a grandeza absoluta do produto, que para uma dada massa de mercadorias, tal reprodução não pressupõe mais do que um diferente arranjo ou uma determinação funcional distinta dos diversos elementos do produto dado, de modo que, quanto ao volume de valor, ela não é senão uma produção simples. O que se modifica não é a quantidade, mas a determinação quantitativa dos elementos dados da reprodução simples, e tal modificação é a premissa material de uma subsequente reprodução em escala ampliada. Poderíamos apresentar diferentemente o esquema modificando as proporções entre o capital variável e o constante, por exemplo, da seguinte maneira. Esquema B. Setor 1. 4.000 de constante, 875 de variável, 875 de mais valor igual a 5.750. Setor 2. 1.750 de constante, 376 de variável, 376 de mais valor, 2.502. Total, 8.252. Desse modo, o esquema apareceria como estruturado para a reprodução em escala simples, de tal modo que o mais valor se gaste integralmente como renda e não se acumule. Em ambos os casos, em A, assim como em B, temos um produto anual do mesmo valor, ou do mesmo volume de valor, com uma única diferença de que, em B, a função de seus elementos é agrupada de tal modo que a reprodução se reinicia na mesma escala, ao passo que, em A, esse agrupamento forma uma base material da reprodução em escala ampliada. Negrito. Em B, com efeito, 875 de variável mais 875 de mais valor do setor 1 igual a 1.750 do setor 1 de variável mais valor. Se intercambiam sem exceder, por exemplo, por 1.750 do setor 2 de constante, ao passo que em A, 1.000 de variável, 1.000 de mais valor do 1 e de 1, igual a 2.000 de 1 variável mais valor, intercambiam-se por 1.500 de constante do setor 2 e deixam um excedente de 500 do setor 1 de mais valor, para a acumulação na classe 1. Nota 58. Isso põe um ponto final, de uma vez por todas, à querela entre James Mill e Samuel Bailey sobre a acumulação do capital. Querela esta que mencionamos no livro 1, capítulo 22, item 5, página 634, nota 64, nas edições brasileiras, livro 1, página 685, nota 64. Referimos-nos à controvérsia acerca da possibilidade de expandir a ação do capital industrial sem alterar sua grandeza. Temos de retornar a esse ponto mais adiante. Karl Marx. Passemos agora a uma análise mais detalhada do esquema A. Suponhamos que, tanto em 1 como em 2, uma metade do mais valor, em vez de ser gasta como renda, acumula-se, isto é, converte-se em elemento de capital adicional. Como a metade de 1.000 de mais valor do setor 1 igual a 500, deve ser acumulada numa outra forma, investida como capital monetário adicional, isto é, transformada em capital produtivo adicional. Apenas 1.000 de mais valor mais 500, 1.000 de variável mais 500 de mais valor do setor 1 são gastos como renda. Assim, apenas 1.500 figuram aqui como grandeza normal
de constante de 2C, do setor 2. Não precisamos continuar a investigar o intercâmbio entre 1.500 variável mais valor e 1.500 constante do setor 2, porquanto já o expusemos como processo de reprodução simples. Tampouco entram em consideração os 4.000 de constante do setor 1, uma vez que também já elucidamos como processo de reprodução simples. Seu reordenamento para a reprodução que se reinicia e que, desta feita, efetua-se em escala ampliada. A única coisa que resta aqui por investigar é, pois, 500 de mais valor do setor 1 e 376 de variável mais 376 de mais valor do setor 2, na medida em que se levam em consideração, por um lado, as proporções internas tanto de 1 como de 2, e, por outro, o movimento entre ambos. Como se pressupõe que em 2 também se deva acumular a metade do mais valor, aqui é preciso transformar 188 em capital, dos quais 1/4 em capital variável, igual a 47, ou, para arredondar, o número 48. Restam 140 a serem transformados em capital constante. Nota da tradução. NIA. O correto seria, das quais 1/5 em capital variável igual a 37,6. Como a composição do capital 2 é 4:1, a frase com os números corrigidos deveria ser modificada da seguinte forma. Aqui é preciso transformar 188 em capital, das quais 1/5 em capital variável igual a 37,6, ou, para arredondar, o número 38. Restam 150 a serem transformados em capital constante. Deparo-me aqui com um novo problema, cuja simples existência tem de parecer estranha à concepção corrente, segundo a qual as mercadorias de um tipo costumam intercambiar-se por mercadorias de outro tipo, dito, ou seja, mercadorias por dinheiro e este dinheiro, por sua vez, por mercadorias de outro tipo. Os 140 de mais valor do setor 2 só pode se transformar em capital produtivo ao serem repostos, por sua parte, das mercadorias de mais valor do setor 1 de mesmo valor. É evidente que a parte de mais valor do setor 1 que se deve intercambiar por mais valor do setor 2 tem de ser composta de meios de produção aptos a ingressar tanto na produção de 1 como na de 2, ou exclusivamente na de 2. Essa reposição só pode ocorrer mediante uma compra unilateral efetuada por 2, que todo o mais produto, 500 de mais valor do setor 1, que ainda resta por examinar, deve servir para a acumulação no interior de 1. Isto é, não pode ser intercambiado por mercadorias de 2, ou ainda, em outras palavras, não pode ser simultaneamente acumulado e consumido por 1. 2 tem, portanto, de comprar 140 de mais valor do setor 1, com dinheiro vivo, sem que esse dinheiro reflua para suas mãos mediante a venda subsequente de sua mercadoria a 1. E esse é precisamente um processo que se repete constantemente a cada nova produção anual, na medida em que esta é uma produção em escala ampliada, de onde brota em 2 a fonte para isso. Em contrapartida, 2 parece ser um campo absolutamente infértil para a formação de novo capital monetário, formação que, com efeito, apresenta-se inicialmente como simples entesouramento e que acompanha a acumulação efetiva, e na proporção ou na produção capitalista condiciona. Temos de início 376 de variável do setor 2 por meio da compra de mercadorias de 2. O capital monetário de 376 adiantado em força de trabalho retorna constantemente em forma de dinheiro às mãos do capitalista de 2, como capital variável. Esse constante e reiterado movimento de afastamento e retorno em relação ao ponto de partida, o bolso do capitalista, não aumenta de modo algum o dinheiro que circula nesse ciclo. Tal movimento não constitui, pois, uma fonte de acumulação monetária. Não se pode retirar desse dinheiro, dessa circulação, para entesourá-lo, formando com ele um novo capital monetário virtual. Mas alto lá, não haverá aqui uma maneira de obter um lucrozinho? Não podemos nos esquecer de que a classe 2 tem sobre a classe 1 a vantagem de que os trabalhadores por ela empregados se veem obrigados a comprar-lhe as mercadorias que eles mesmos produziram. A classe 2 é compradora de força de trabalho e, ao mesmo tempo, vendedora de mercadorias aos possuidores da força de trabalho, por ela empregada. A classe 2 pode, portanto, primeiro,
arrochar simplesmente o salário abaixo de sua média normal, o que também pode fazer o capitalista da classe 1. Com isso, libera-se uma parte do dinheiro que funciona como forma de dinheiro do capital variável, e esta, ao repetir-se várias vezes o mesmo processo, pode constituir uma fonte normal de entesouramento, e assim também de capital monetário adicional virtual na classe 2. Evidentemente, nos referimos aqui ao lucro fraudulento ocasional, pois nos interessa apenas a formação normal de capital. Mas não podemos esquecer que o salário normal efetivamente pago, que, mantendo-se iguais às demais circunstâncias, determina a grandeza do capital variável. Não é de modo algum pago para agradar aos capitalistas, mas deve ser pago sob dadas condições. Com isso, fica descartado esse modo de explicação. Se pressupomos que o capital variável a ser gasto pela classe 2 é 376 de variável, não nos é permitido, para explicar um novo problema que se nos apresenta, introduzir de repente a hipótese de que essa classe adianta, por exemplo, 350 de variável e não 376. Por outro lado, como já foi dito, a classe 2, considerada como totalidade, apresenta sobre a classe 1 a vantagem de ser simultaneamente compradora da força de trabalho e revendedora de suas mercadorias e a seus próprios trabalhadores. E em todos os países industriais, por exemplo na Inglaterra e nos Estados Unidos, encontra-se os dados mais palpáveis acerca de tal como pode ser se explorar esse fato. Nota da tradução. Um exemplo atual para a forma de O exemplo atual para a forma de truck system nos Estados Unidos é mencionado por Marx mais adiante, conforme página 625. Foi possivelmente por essa mesma finalidade que, a 19 de outubro de 1877, ele solicitou a Friedrich Adolf Sorge, correspondente do Vorwärts em Hoboken, o envio de uma publicação em suas palavras, um tipo de livro azul, não sei se oficial, sobre as condições dos mineiros na península da Pensilvânia, que se encontram sabidamente na dependência mais feudal possível de seus manor lords. É da mais alta importância para mim, cita ele, ter em mãos esse documento. Sorge enviou a Marx em agosto de 1878 o Annual Reports of the Secretary of International, parte 3, volume 4, 1875-76 e 1877. Conforme carta de Sorge a Marx, 17 de agosto de 78, em Mega 2, volume 4, barra 32, Berlim, Academia 1999, número 26. Já no livro 1 de O Capital, com base nos relatórios sanitários oficiais, Marx referia-se às formas dos sistemas de truck e de cottage, especialmente aquelas empregadas nas minas inglesas. Na edição brasileira, livro 1, página 249 a 250, nota 51, página 540 a 41 e 739 a 740. Também Engels ocupou-se repetidamente ou reiteradamente nessa época com o Truck System, em sua série de artigos intitulada Fluchtsliteratur, publicada no Jornal Social Democrata, em abril de 1875. Forneceu exemplos da aplicação do Truck System na Rússia, conforme Mega 2, item, livro 1, barra 24, Berlim, Dietz, 1984, página 416 a 419. Em junho de 1878, no âmbito de sua série de artigos anti-Turing, aplicava ou publicava no Vorwärts, Engels também mencionou o Truck System, bastante conhecido na Alemanha. Friedrich Engels, Henry Eugen Dürings, citação página 462, NIA. Portanto, encontram-se os dados mais palpáveis acerca de como se pode explorar esse fato, de como o salário normal pode ser nominalmente pago, quando na verdade uma parte dele é novamente subtraída, quer dizer, furtada, sem a contrapartida de seu equivalente, de como essa superação pode ser realizada em parte por meio do Truck System. Nota da tradução. Truck System, derivado do francês truc, escambo, troca imediata sem o uso de dinheiro. É como se denomina a prática de pagar os assalariados com os produtos in natura em vez de com o dinheiro. Trata-se frequentemente de meios de subsistência ou outros bens de necessidade diária.
como os próprios empresários no século XIX forneciam esses meios ou os comercializavam nas suas lojas da fábrica, havia inúmeros casos de abusos combatidos pelo movimento operário e por muitos reformadores liberais. Na Inglaterra, já em 1831, foram obtidos os primeiros êxitos na introdução de uma proibição legal de tais práticas de remuneração, mas ainda se passariam muitas décadas até que o truck system fosse declarado ilegal e a remuneração em dinheiro estabelecida como norma legal. Alguns descontos dos salários em produtos in natura ainda continuaram a ser permitidos, por exemplo, no último Truck Act de 1896, mas sua participação no salário foi claramente limitada. À época em que Marx trabalhava nos manuscritos para o livro 2, Truck System ainda se encontrava amplamente difundido na Inglaterra. Portanto, a suposição de Marx de que todos os assalariados recebiam seu salário inteiramente em dinheiro, podendo dele dispor de modo autônomo, não era, àquela época, de modo algum, a regra geral, mesmo no país central do capitalismo industrial desenvolvido. Nas edições brasileiras, livro 1, página 249 a 250, nota 51, NIA. Em parte, por meio da falsificação. Nota da tradução. É provável que Marx tivesse aqui a intenção de vincular este ponto a informações expostas no livro 1 de O Capital, em que, baseando-se nos relatórios sanitários oficiais, ele apresenta, em conexão com o Truck System, casos de falsificação de pão numa grande parcela das padarias londrinas. Mesmo consciente da baixa qualidade do pão, os trabalhadores se viam forçados, devido à longa demora até o pagamento de seus salários, a comprar a crédito esse pão, produzido especialmente para eles, e assim permanecer vinculados aos padeiros credores até o próximo pagamento do salário. Na edição brasileira, livro 1, página 249 a 250. Nos anos de 1870, a imprensa diária informou constantemente sobre os casos de falsificação de meios de subsistência e as respectivas reações das autoridades sanitárias e instâncias legislativas. Nas edições do jornal social-democrata Vorwärts, dos anos de 1877 a 1878, por exemplo, as falsificações de meios de subsistência foram denunciadas como uma moderna forma de exploração, conforme, por exemplo, o artigo de Henrik Vogel, Die Verfälschung Vorwärts, número 78, julho de 1878, página 1, NIA. Talvez de um modo não detectável pela lei do meio circulante. Neste ponto, desenvolver um pouco a questão com a ajuda de alguns exemplos pertinentes. É essa a mesma operação efetuada no caso 1, aqui apenas disfarçada, executada por um desvio. Por isso, temos aqui de rejeitá-la, tal como fizemos com aquela. Trata-se, nesse caso, do salário pago efetivamente, e não nominalmente. Vemos, na análise objetiva do mecanismo capitalista, certos estigmas que se ligam a ele com extraordinária tenacidade. Não podem nos servir de subterfúgio para eliminar as dificuldades teóricas. Mas é estranho ver a grande maioria de meus críticos burgueses clamarem dignamente ou indignadamente que no livro 1 de O Capital, por exemplo, ao partir do pressuposto de que o capitalista paga o valor real da força de trabalho, o que em grande parte ele não faz, eu teria cometido uma injustiça para com esse mesmo capitalista. Aqui passa a exercitar um pouco da magnanimidade a mim atribuída. Posso citar a Scheffler. Nota da tradução. Em Capitalismo, Tubinga, Lopo, 1870, Albert Scheffler qualificou de magnânima a afirmação marxiana de que o capitalista paga a força de trabalho pelo seu valor, conforme Rodglausen, em tomo 19, página 360. Como o leitor se lembrará, veja-se o prólogo de Engels a este volume. Rodbertus também acusou Scheffler de tê-lo copiado sem mencionar seu nome. Nota NIA. Com 376 variável do setor 2, pois não podemos nos aproximar minimamente do objeto mencionado. Mas os 376 de mais valor do setor 2 parecem estar numa situação ainda pior. Aqui confrontam-se apenas capitalistas da mesma classe, que vendem e compram uns dos outros os meios de consumo por eles produzidos. O dinheiro necessário para esse intercâmbio funciona somente como meio de circulação, e em caso de circulação normal, tem de refluir para os participantes na mesma quantidade, em que estes o adiantaram à circulação, na qual ele realizará sempre o mesmo percurso. A retirada desse dinheiro da circulação para formar capital monetário adicional só parece possível de duas maneiras. Ou
uma parte dos capitalistas 2 frauda a outra e pratica desse modo o roubo do dinheiro. Como sabemos, a formação do novo capital monetário não requer nenhuma ampliação provisória do meio circulante. É preciso apenas que em certos pontos da circulação o dinheiro seja retirado desta última e estocado como tesouro. Mas em nada mudariam as coisas se esse dinheiro fosse roubado, de modo que a formação de capital monetário adicional por uma parte dos capitalistas de 2 acarretasse uma perda positiva de dinheiro a outra parte desses capitalistas. A parte fraudada dos capitalistas de 2 teria de viver menos folgada, mas isso seria tudo. Negrito. Ou então uma parte do mais-valor de 2, representada em meios de subsistência, transforma-se diretamente em novo capital variável no interior do setor 2. Com isso, algo que investigaremos no fim desse capítulo. Como isso ocorre, é algo que investigaremos no fim desse capítulo, no subitem 4. Subitem 1. Primeiro exemplo. Nota da tradução, acréscimo de Engels. O esquema da reprodução simples. A. Setor 1. 4.000 de constante, mais 1.000 de variável, mais 1.000 de mais-valor igual a 6.000. Setor 2. 2.000 de constante, 500 de variável, mais 500 de mais-valor, 3.000 igual a 9.000. B. Esquema inicial para acumulação em escala ampliada. Setor 1. 4.000 de constante, mais 1.000 de variável, mais 1.000 de mais-valor igual a 6.000. Setor 2. 1.500 de constante, mais 750 de variável, mais 750 de mais-valor igual a 3.000 igual a 9.000. Se supusermos que no esquema B se acumula a metade do mais-valor de 1, ou seja, 500, obteremos primeiro 1.000 de variável mais 500 de mais-valor de 1, ou 1.500 de variável mais mais-valor de 1 a ser reposto por 1.500 de constante de 2. Resta então, em 1, 4.000 de constante mais 500 de mais-valor, sendo esta última a soma que deve ser acumulada. A reposição de 1.000 de variável mais 500 de mais-valor de 1 por 1.500 de constante de 2 é um processo de reprodução simples que já analisamos anteriormente. Suponhamos que dos 500 de mais-valor do setor 1, seja necessário transformar 400 em capital constante e 100 em capital variável. Já expusemos o intercâmbio no interior de 1, dos 400 de mais-valor que devem ser capitalizados dessa maneira. Eles podem, portanto, ser prontamente anexados ao constante de 1. E assim, obteremos para 1. 4.400 de constante, mais 1.000 de variável, mais 100 de mais-valor, devendo estes últimos ser convertidos em 100 de mais-valor. Por sua vez, 2 compra de 1 com vistas à acumulação. Os 100 de mais-valor de 1, existentes em meios de produção, que passam então a constituir o capital constante adicional de 2, enquanto os 100 em dinheiro que ele paga por elas são convertidas em forma de dinheiro do capital variável adicional de 1. Temos então para 1 um capital de 4.400 de constante mais 1.100 de variável. Estes últimos em dinheiro igual a 5.500. O setor 2 tem agora 1.600 de constante para seu capital constante. Para que ele possa trabalhá-los, é necessário uma adição de 50 de variável em dinheiro para a compra de nova força de trabalho, de modo que seu capital variável aumenta de 750 para 800, negrito. Essa ampliação dos capitais constantes e variável de 2, no total de 150, se efetua à custa de seu mais-valor. Dos 750 de mais-valor de 2, restam, pois, apenas 600 de mais-valor, como fundo de consumo dos capitalistas de 2, cujo produto anual se distribui agora da seguinte maneira. Setor 2, 1.600 de constante, 800 de variável, 600 de mais-valor. Fundo de consumo, igual a 3.000. Negrito. Os 150 de mais-valor produzidos em meios de consumo, que aqui se convertem em 100 de constante e 50 de variável, no setor 2, ingressam por inteiro sob sua forma natural de consumo no consumo dos trabalhadores. 100 são consumidos pelos trabalhadores do setor 1, 100 de variável do setor 1. E 50 pelos trabalhadores do setor 2, 50 de variável do setor 2, como exposto anteriormente. Fim do negrito. Na realidade, em 2, no qual seu produto total é elaborado numa forma necessária à acumulação, é preciso que uma parte do mais-valor, aumentada em 150, seja reproduzida na forma de meios de consumo necessários. Se a reprodução tem início efetivamente em escala ampliada, os 100 de capital monetário variável de 1 refluem para 2, por intermédio da classe trabalhadora, de 1. 2, em contrapartida, transfere 100 de mais-valor em estoque de mercadorias a 1.
e, ao mesmo tempo, 50 em estoque de mercadoria e a sua própria classe trabalhadora. O arranjo modificado com vistas à acumulação apresenta-se agora como segue. Setor 1, 4.400 de constante, mais 1.100 de variável, mais 500 fundo de consumo igual a 6.000. Setor 2, 1.600 de constante, mais 800 de variável, mais 600 de fundo de consumo igual a 3.000. Total, 9.000, como acima. Dessa soma constituem capital. Setor 1, 4.400 de constante, mais 1.100 de variável, em dinheiro, igual a 5.500. Setor 2, 1.600 de constante, 800 de variável em dinheiro, 2.400 igual a 7.900. Ao passo que a produção começou com setor 1, 4.000 de constante, 1.000 de variável igual a 5.000. Setor 2, 1.500 de constante, 750 de variável igual a 2.250, 7.250. Ora, se a acumulação real se opera sobre essa base, isso é, se produz realmente com esse capital acrescentados, obtemos ao término no ano seguinte. No setor 1, 4.400 de constante, mais 1.100 de variável, mais 1.100 de mais valor igual a 6.600. Setor 2, 1.600 de constante, 800 de variável, 800 de mais valor igual a 3.200 igual a 9.800. Suponhamos que em 1 o processo de acumulação continue na mesma proporção, ou seja, 550 de mais valor gastos como renda, 550 de mais valor acumulados. Inicialmente, então, 1.100 de variável são repostos por 1.100 de constante. Nota da produção. No manuscrito final para impressão consta 2C. Além disso, é preciso realizar outros 550 de mais valor no setor 1, no importe igual de mercadorias de 2, ou seja, no total 1.650, variável mais valor. Mas o capital constante de 2 a ser reposto é apenas de 1.600, de modo que os 50 restantes têm de ser completados tomando os de 800 de mais valor do setor 2. Se aqui desconsiderarmos inicialmente o dinheiro, teremos como resultado dessa transação, no setor 1, 4.400 de constante, mais 550 de mais valor, que devem ser capitalizados. Além disso, em fundo de consumo dos capitalistas e trabalhadores, e 1.650 de variável mais valor, realizados em mercadorias de constante em 2C. Setor 2, 1.650 de constante, cujos 50 foram de fato agregados tomando-os de mais valor do setor 2, como dissemos anteriormente, mais 800 de variável, mais 750 de mais valor, fundo de consumo dos capitalistas. Mas se em 2 se conserva a antiga proporção entre variável e constante para 50 de constante, é preciso desembolsar outros 25 de variável, que devem ser tomados de 750 de mais valor. Obtemos assim, no setor 2, 1.650 de constante, 825 de variável e 725 de mais valor. Em 1, é preciso capitalizar 550 de mais valor. Se a proporção anterior é mantida, 440 formam capital constante e 110 capital variável. Esses 110 devem ser extraídos, por sua vez, de 725 de mais valor do setor 2, o que significa que meios de consumo no valor de 110 são consumidos pelos trabalhadores de 1 e não pelos capitalistas de 2, e que estes são forçados a capitalizar esses 110 de mais valor que não podem consumir. Com isso, dos 725 de mais valor do setor 2, sobram 615 de mais valor do setor 2. Mas, se 2 transforma assim esse 110 em capital constante adicional, ele necessita de um novo capital variável adicional de 55, que, uma vez mais, tem de ser extraído de seu mais valor. Descontando-se essa soma de 615 de mais valor do setor 2, restam 560 para o consumo dos capitalistas de 2. Com o que obtemos, então, depois de consumadas todas as transferências efetivas e potenciais, o valor de capital no setor 1, 4.400 de constante, mais 440 de constante, mais 1.100 de variável, mais 110 de variável, que é igual a 4.840 de constante, mais 1.210 de variável, que é igual a 6.050. No setor 2, 1.600 de constante, mais 50 de constante, mais 110 de constante, mais 800 de variável, mais 25 de variável, mais 55 de variável, que é igual a 1.760, mais 880 de variável. 1.760 de constante, mais 880 de variável, que é igual a 2.640. Se as coisas transcorrem de maneira normal, a acumulação em 2 terá de se efetuar mais rapidamente que em 1, porque, do contrário, a parte de 1, variável mais valor, a ser convertida em mercadoria de constante de 2, crescerá com mais rapidez que constante de 2, a única pela qual ela se pode intercambiar. Se a reprodução continua a se efetuar sobre
essa base e as demais circunstâncias se mantêm inalteradas, obtemos no fim do ano o seguinte: no setor 1, 4.840 de constante, mais 1.210 de variável, mais 1.210 de mais valor, que é igual a 7.260. No setor 2, 1.760 de constante, 880 de variável, mais 880 de mais valor, igual a 3.520, que é igual a 10.780. Permanecendo constante a taxa de distribuição, há inicialmente para ser gasto como renda de 1.210 de variável e a metade de mais valor de 605, no total 1.815. Esse fundo de consumo, por sua vez, é 55 maior que constante de 2C, constante de 2, ou do setor 2. Os 55 têm de ser descontados de 880 de mais valor do setor 2. Nota da tradução. No manuscrito final para impressão consta 880 de mais valor. Restando então 825,55 de mais valor de 2, convertidos em constante no setor 2. Pressupõe uma nova subtração de mais valor do setor 2 para o capital variável correspondente, que é igual a 27,5. Restam para consumir 797,5 de mais valor do setor 2. Para capitalizar em 1, há agora 605 de mais valor. Dessa soma, 484 são de capital constante, 121 de variável. As últimas devem ser deduzidas de mais valor do setor 2, que são agora igual a 797,5, restando 676,5 de mais valor no setor 2. 2 transforma, assim, outro 121 em capital constante, e para isso precisa de mais um capital variável de 60,5, que também é extraído de 676,5. Restam 616 para consumir. Temos, pois, em capital. Setor 1. Constante de 4.840 mais 484 igual a 5.324. Variável de 1.210 mais 121 igual a 1.331. Setor 2. Constante de 1.760 mais 55 mais 121 igual a 1.936. Variável de 880 mais 27,5 mais 60,5 igual a 968. No total, no setor 1, 5.324 de constante mais 1.331 de variável mais igual a 6.655. E no setor 2, 1.936 de constante mais 968 de variável igual a 2.904, que soma um total de 9.559. E ao final do ano, em produto, temos no setor 1, 5.324 de constante mais 1.331 de variável mais 1.331 de mais valor igual a 7.986. No setor 2, 1.936 de constante, 968 de variável, 968 de mais valor, igual a 3.872, que soma um total de 11.858. Nota da tradução. Na passagem a seguir, e até o fim deste item, Engels resumiu um trecho do manuscrito 8. O texto correspondente está reproduzido no apêndice 13, páginas 754 a 756 da tradução. Repetindo o mesmo cálculo e arredondando as frações, obtemos, ao término do ano seguinte, um produto de setor 1, 5.856 de constante, 1.464 de variável, mais 1.464 de mais valor, igual a 8.784. Setor 2, 2.129 de constante, 1.065 de variável, 1.065 de mais valor, igual a 4.249. Nota da tradução. O correto seria 13.043 NIA. E o correto seria 4.259 NIA. O total é 13.033, mas o correto seria 13.043. E o final do ano seguinte seria, no setor 1, 6.442 de constante, 1.610 de variável, mais 1.610 de mais valor, igual a 9.662. No setor 2, 2.342 de constante, mais 1.172 de variável, mais 1.172 de mais valor, igual a 4.686, que soma um total de 14.348. No transcurso de uma reprodução quatrienal em escala ampliada, o capital total de 1 e 2 aumentou de 5.400 de constante, nota da tradução. O correto seria 5.500, mais 1.750 de variável, nota da tradução. O correto seria 7.250, igual a 7.150.
para 8.784 de constante mais 2.782 de variável, que é igual a 11.566, ou seja, numa proporção de 100 para 160. O mais-valor total, que originalmente era de 1.750, é agora de 2.782. O mais-valor consumido era inicialmente de 500 para 1 e de 535 para 2. Nota da tradução, o correto seria 600. No total, igual a 1.035, o correto seria 1.110, conforme nota da tradução NIA. No total, no último ano, ele foi de 732 para 1 e 958 para 2. No total, igual a 1.690. Aumentou, pois, na proporção de 100 para 163. Nota da tradução, acréscimo de Engels. Ponto 2, e subitem 2, segundo exemplo. Nota da tradução, acréscimo de Engels. Quando eu citei que aumentou, pois, a proporção de 100 para 163, a nota acrescenta. O correto seria 100 para 134, segundo nível. Voltemos ao subitem 2, segundo exemplo, que é acréscimo de Engels. Tomemos agora o produto anual de 9.000, que em sua totalidade como capital mercadoria encontra-se em mãos da classe dos capitalistas industriais, sob uma forma na qual a proporção média geral entre capital variável e constante é de 1 para 5. Isso pressupõe o desenvolvimento já considerável da produção capitalista, por conseguinte da força produtiva do trabalho social, uma ampliação prévia e significativa da escala de produção. Por fim, o desenvolvimento de todas as circunstâncias que produzem uma superpopulação relativa na classe trabalhadora. Negrito. O produto anual se distribuirá então arredondando-se as frações da seguinte maneira. Fim do negrito. Setor 1, 5.000 de constante, mais 1.000 de variável, mais 1.000 de mais valor, igual a 7.000. Setor 2, 1.430 de constante, mais 285 de variável, mais 285 de mais valor, igual a 2.000, total 9.000. Suponhamos agora que a classe capitalista 1 consuma metade dos mais valor, igual a 500, e acumule a outra metade. Em tal caso, seria preciso intercambiar 1.000 variável mais 500 de mais valor do setor 1 igual a 1.500 por 1.500 do setor 2, de constante. Como aqui constante de 2 é apenas de 1.430, é preciso adicionar 70 do mais valor a essa soma, e subtraída de 285 de mais valor de 2. Deixa um resto de 215 de mais valor no setor 2. Obtemos, portanto, no setor 1, 5.000 de constante, mais 500 de mais valor para capitalizar, mais 1.500 de variável mais valor no fundo de consumo dos capitalistas e trabalhadores. No setor 2, 1.430 de constante, mais 70 de mais valor para capitalizar, mais 285 de variável, mais 215 de mais valor. Como aqui 70 de mais valor do setor 2 são diretamente anexados à constante de 2, requer-se um capital variável de 70 para 5 igual a 14. Para pôr em movimento esse capital constante adicional, esses 14 são igualmente subtraídos de 215 de mais valor do setor 2. Restam 201 de mais valor do setor 2. E temos, no setor 2, 1.430 de constante, mais 70 de constante, mais 285 de variável, mais 14 de variável, mais 201 de mais valor. O intercâmbio de 1.500, variável mais meio de mais valor, por 1.500 de constante do setor 2 é um processo de acumulação. O correto seria reprodução, simples. E não precisamos dizer mais nada sobre ele. Contudo, devemos aqui chamar a atenção para algumas peculiaridades resultantes do fato de que na reprodução acumuladora do setor 1, variável mais meio de mais valor, não se repõe apenas por constante do setor 2, mas por constante do setor 2 acrescido de uma parte de mais valor do setor 2. Que uma vez pressuposta a acumulação, no setor 1, variável mais valor, é maior e não igual a constante de 2, como ocorria na reprodução simples, é algo evidente, pois, primeiro, se 1 incorpora uma parte de seu mais produto ao seu próprio capital produtivo e transforma 5/6 daquele em capital constante, ele não pode repor ao mesmo tempo esses 5/6 por meio do consumo de 2. Segundo, de seu mais produto, o setor 1 tem de fornecer o material para o capital constante necessário à acumulação no interior de 2, assim como 2 tem de fornecer a 1 o material para o capital variável que deve pôr em movimento a parte do mais produto de 1 e que este último emprega como mais capital
constante. Sabemos que o capital variável efetivo consiste de força de trabalho, o mesmo valendo por conseguinte para o capital variável adicional. Não é o capitalista de um que, por exemplo, compra de 2 meios de subsistência em estoque ou acumula para a força de trabalho adicional que ele precisa empregar, como tinha de fazer o escravista. São os próprios trabalhadores que negociam com 2, mas isso não impede que, do ponto de vista do capitalista, os meios de consumo da força adicional de trabalho seja apenas meio de produção e de conservação de sua força de trabalho adicional eventual, ou seja, a forma natural de seu capital variável. Sua própria operação seguinte, no caso presente, a de 1, consiste simplesmente em entesourar um novo capital monetário necessário à compra de força de trabalho adicional. Tão logo esta tenha sido incorporada, o dinheiro se converte em meio de compra de mercadorias de 2 para essa força de trabalho, ou seja, deve encontrar já dados seus meios de consumo. En passant, o senhor capitalista, tal como sua imprensa, mostra-se frequentemente insatisfeito com a maneira como a força de trabalho gasta seu dinheiro e com as mercadorias de 2, nas quais ela mesma realiza esse dinheiro. Quando isso ocorre, ele filosofa, pedanteia e filantropiza, como faz, por exemplo, o senhor Drummond, secretário da embaixada inglesa em Washington. The Nation, um jornal, publicou no último outubro de 1879, nota da tradução, o correto seria reprodução, o correto seria 1878. Um interessante artigo no qual afirma, entre outras coisas, cita: no terreno da cultura, os trabalhadores não têm se mantido à altura do progresso que se registra nas invenções. Eles ganharam acesso a uma massa de objetos das quais nem sabem a utilidade e para as quais não constituem, portanto, mercado algum. É claro que todo capitalista deseja que o trabalhador compre sua mercadoria. Não há razão alguma para que o trabalhador não deseje para si as mesmas comodidades do clérigo, do advogado, do médico, que ganham o mesmo que ele. De fato, advogados, clérigos e médicos desse tipo precisam se contentar com o mero desejo de muitas comodidades, mas ele não as deseja. O problema continua a ser de como elevá-lo como consumidor mediante um método racional e salutar. Não é um problema fácil de resolver, já que toda a sua ambição não vai além de sua redução de suas horas de trabalho, e o demagogo o incita a isso, muito mais do que a elevar sua condição mediante o aperfeiçoamento de suas aptidões intelectuais e morais. Reports of Secretary of Embassy, Londres, 1879, página 404. Fim da citação. Uma jornada prolongada de trabalho parece ser o segredo do método racional e salutar que elevará a condição do trabalhador mediante o aperfeiçoamento de suas aptidões intelectuais e morais, fazendo dele um consumidor racional. Para se tornar um consumidor racional da mercadoria dos capitalistas, ele tem, antes de mais nada, mais o demagogo o impede, de deixar que sua própria força de trabalho seja consumida de modo irracional e insalubre pelo seu próprio capitalista. O que o capitalista entende por consumo racional se mostra claramente lá onde ele é tão transigente que pratica diretamente o comércio dos artigos a serem consumidos pelos seus trabalhadores, no Truck System. Nota da tradução. Ver nota na página 616. Conforme já citado, Truck System é o escambo, troca imediata, sem uso de dinheiro. É como se denomina a prática de pagar os assalariados com produtos in natura em vez de com dinheiro, como já citado. Do qual o fornecimento de habitação, que faz com que o capitalista seja ao mesmo tempo o senhorio do trabalhador, é apenas um ramo entre muitos. Esse mesmo Drummond, cuja bela alma é seduzida pelas tentativas de elevar a classe trabalhadora, apresenta-nos nesse mesmo artigo, entre outras coisas, um relato sobre as exemplares fábricas algodoeiras de Lowell e Lawrence Mills. Nota da tradução. Francis Cabot Lowell, um comerciante de Boston, introduziu o tear mecânico na Nova Inglaterra e reuniu pela primeira vez sob o mesmo teto a fabricação de algodão e sua posterior elaboração. Além disso, ele arregimentou para o trabalho as filhas solteiras dos agricultores locais, criando assim um novo grupo de força de trabalho que vivia em alojamentos operários. Para essa finalidade, fundou em 1814, ao lado de Patrick T. Jackson e Nathan Appleton, uma sociedade por ações, a Boston Manufacturing Company.
com sede em Waltham. Esses empresários, mais tarde também chamados de Boston Associations, construíram uma série de outras fábricas, sobretudo em Lowell e Lawrence, onde podiam utilizar a força hidráulica de grandes rios. Uma das novas empresas criadas por Lawrence Manufacturing Company, em 1831, dirigida pelos irmãos Amos e Abel Lawrence, uma grande parte do capital dessa empresa foi investida por Jackson Appleton. Em 1821, não havia mais do que uma dúzia de casas em Lowell. Em 1837, lá trabalhavam cerca de 6.000 mulheres e 1.800 homens em novas fábricas que produziam quase 1 milhão de jardas de tecido por semana. Por volta de 1850, os Boston Associations controlavam cerca de 1/5 da produção americana de algodão, conforme Denzel, página 47. Eles atuaram também em diversos ramos econômicos e participaram da criação da Boston and Lowell Railroad e de outras linhas ferroviárias na Nova Inglaterra. No entanto, a ocupação de mulheres, segundo o Lowell System of Labor, entrou em crise já nos anos de 1830 a 1840. Os empresários reagiram à pressão da crescente concorrência com a redução dos salários e o prolongamento da jornada de trabalho, levando grande parte das trabalhadoras norte-americanas à resistência por meio da promoção de greves e da organização sindical. Na maioria das vezes, esse movimento foi bem sucedido, o que fez com que essas trabalhadoras fossem substituídas por imigrantes francesas, canadenses, italianas e irlandesas, conforme Ibden, página 45 e 49, Teresa Amor e Julie Mattei, página 96 a 111, Notania. Struck System, do qual o fornecimento de habitação que faz com que o capitalista seja ao mesmo tempo o senhorio do trabalhador. Desculpe, voltei errado. Esse mesmo Drummond, cuja bela alma é seduzida pelas tentativas de elevar a classe trabalhadora, apresenta-nos nesse mesmo artigo, entre outras coisas, um relato sobre exemplares de fábricas algodoeiras de Lowell e Lawrence Mills. Os refeitórios e alojamentos para as moças trabalhadoras citados pertencem à sociedade por ações, que é proprietária da fábrica. As gerentes dessas casas se encontram a serviço dessa mesma companhia, que lhes prescreve seus regulamentos. Nenhuma moça pode voltar para casa depois das 10 horas da noite. Mas eis a pérola. Uma polícia privada da companhia patrulha a área para impedir qualquer infração dessa disposição domiciliar. Depois das 10 da noite, nenhuma moça pode sair nem entrar. E a nenhuma das moças é permitido alojar-se fora do terreno pertencente à companhia, que cobra de cada casa um aluguel de cerca de $10 por semana. E agora vejamos em toda a sua glória o consumidor racional. Cita: mas, como o onipresente piano se encontra em muitos dos melhores alojamentos para trabalhadoras, a música, o canto e a dança desempenham ali um importante papel, ao menos para aquelas que depois das 10 horas da noite e das 10 horas de trabalho, incessantes junto ao tear, têm mais necessidade de uma variação após a monotonia do que um descanso efetivo. Página 412. Fim da citação. Mas somente agora é revelado o principal segredo de como fazer do trabalhador um consumidor racional. O Sr. Drummond visita a fábrica de facas de Turners e Falls. Nota da tradução. Provável referência à empresa de John Russell Country Works em Turners Falls, Massachusetts, fundada em 1834 como Green River Works, que produzia talheres de alta qualidade. Em 1870, empregava 400 trabalhadores em seu novo edifício de fábrica com propulsão hidráulica. Notania. Connecticut River. E o sonho Oakman, tesoureiro da Sociedade por Ações, tendo-lhe assegurado que a qualidade das facas norte-americanas é superior à das inglesas, prossegue. Cita: também nos preços bateremos a Inglaterra, que já estamos à frente no que diz respeito à qualidade, é algo sabido, mas temos de vender a preços mais baixos. E o faremos quando obtivermos mais barato o nosso aço e reduzirmos o preço do nosso trabalho. Fim da citação, página 427. Redução do salário e prolongamento da jornada de trabalho. Esse é o cerne do método racional e salutar para elevar o trabalhador à dignidade de um consumidor racional, para que ele constitua um mercado para a massa de objetos que se lhes tornaram acessíveis graças à cultura e ao progresso das invenções. Assim como o setor 1 tem de fornecer o capital constante adicional de 2, retirando-o de seu mais produto, 2 fornece a 1, do mesmo modo, o capital variável adicional. No que diz respeito ao capital variável 2,
variável, 2 acumula para 1 e para si mesmo ao reproduzir em forma de meios de consumo necessários uma parte maior de sua produção total e, em particular, de seu mais produto. Na produção realizada sobre a base de um capital crescente, do setor 1, variável mais valor, tende a ser igual à constante de 2, acrescido da parte do mais produto que foi reincorporada como capital, mas a porção adicional de capital constante necessária para ampliar a produção de 2 e o mínimo dessa ampliação é aquele sem o qual a acumulação efetiva é inexequível, isto é, a expansão efetiva da produção do setor 1. Se retornarmos agora ao último caso considerado anteriormente, veremos que ele tem a peculiaridade de que constante de 2 é menor do que variável mais meio de mais valor de 1, do que a parte do produto de 1 gasta como renda em meios de consumo, de modo que, para converter as 1.500 do setor 1, que é variável mais valor, realiza-se imediatamente uma parte do mais produto de 2, que é igual a 70. No que concerne a constante de 2 igual a 1430. Essa parte, mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias, tem de ser reposta por uma mesma grandeza de valor extraída de 1, variável mais valor, para que a reprodução simples possa ocorrer em 2. Por ora, não precisamos prosseguir com esta análise. Diferente é o que ocorre com os 70 de mais valor do setor 2 complementares. O que para um é mera reposição de renda por meio do consumo, troca de mercadorias orientada unicamente ao consumo, não é aqui para 2. Como no interior da reprodução simples, mera reconversão de seu capital constante da forma de capital mercadoria à sua forma natural, mas processo direto de acumulação, transformação de uma parte de seu mais produto da forma de meios de consumo à forma de capital constante. Se com 70 libras em dinheiro, reserva monetária para a conservação de mais valor, em 1, compra-se o 70 de mais valor de 2 e 2, em vez de comprar 70 de mais valor de 1, acumula 70 libras como capital monetário. Este continua a ser a expressão do produto adicional, precisamente do mais produto de 2, do qual é uma parte alíquota. Ainda que de um produto que reingressa na produção, ainda que não de um produto que reingressa na produção, mas então essa acumulação de dinheiro em 2 seria, ao mesmo tempo, a expressão dos meios de produção de 70 de mais valor em 1, que não podem ser vendidos. Haveria, sim, uma superprodução relativa em 1, correspondente a essa não ampliação simultânea da produção em 2, ou da reprodução em 2. Deixando isso de lado, porém, constata-se, durante o período em que os 70 em dinheiro provenientes de 1 ainda não retornaram a este último, ou só o fizeram em parte mediante a compra de 70 de mais valor de 1, realizados por 2, figuram 70 em dinheiro, total ou parcialmente como capital monetário virtual adicional nas mãos de 2. Isso vale para todo o intercâmbio entre 1 e 2, até que a reposição recíproca das mercadorias de ambos os lados tenha operado o refluxo do dinheiro ao seu ponto de partida. Mas aqui, no transcurso normal das coisas, o dinheiro figura nesse papel apenas de modo transitório, já no sistema de crédito, em que toda soma de dinheiro adicional momentaneamente liberada deve funcionar de forma ativa e imediata como capital monetário adicional. Esse capital monetário livre, apenas momentaneamente, pode ser investido e servir, por exemplo, em novas empresas em 1, ao mesmo tempo que teria de fazer circular o produto adicional que ainda se encontra imobilizado em outras empresas. Além disso, é preciso observar que a anexação de 70 de mais valor de 1 ao capital constante de 2 requer ao mesmo tempo a ampliação do capital variável de 2 por um importe de 14. Isso pressupõe, de modo semelhante ao que ocorria em 1, com a incorporação direta de mais produto de mais valor em 1 ao capital de constante em 1, que a reprodução em 2 já se efetue com a tendência de uma capitalização ulterior, que, portanto, tal reprodução implique a ampliação da parte do mais produto composta de meios de subsistência. Se 500 de mais valor em 1 deve ser capitalizados, o produto de 9.000, no segundo exemplo, tem, como vimos, de ser distribuído da seguinte maneira, com vistas à reprodução. Nesse caso, levamos em consideração apenas as mercadorias e desconsideramos a circulação monetária. Setor 1, 5.000 de constante mais 500 de mais valor para capitalizar, mais 1.500 de variável mais valor como fundo de consumo igual a 7.000 em mercadorias. Setor 2, 1.500 de constante mais 299 de variável mais 201 de mais valor igual a 2.000 em mercadorias. Soma total 9.000 em produto mercadoria. Negrito. A capitalização se realiza agora da seguinte maneira.
Em 1, os 500 de mais valor que são capitalizados se distribuem em 5 sextos igual a 417 de constante mais 1 sexto igual a 83 de variável. Os 83 variáveis retiram de mais valor de 2 um importe igual de dinheiro com o qual se compram elementos do capital constante e, portanto, incorpora-se em constante de 2. Um aumento de constante de 2 em 83. Condiciona um aumento de variável de 2 em 1/5 de 83 igual a 17. Fim do negrito. Após a transação, temos setor 1, 5.000 de constante, mais 417 de mais valor de constante, mais 1.000 de variável, mais 83 de mais valor de variável, igual a 5.417 de constante, mais 1.083 de variável, igual a 6.500. Setor 2, 1.500 de constante, mais 83 de mais valor de constante, mais 299 de variável, mais 17 de mais valor variável, igual a 1.583 de constante, mais 316 de variável, que é igual a 1.899, um total de 8.399. O capital em 1 aumentou de 6.000 para 6.500, ou seja, em 1/12. Em 2, de 1.715 para 1.899, ou seja, um nono. A reprodução sobre essa base apresenta ao término do segundo ano o seguinte resultado de capital. Setor 1, 1.514 de constante, mais 452 de mais valor constante, mais 1.083 de variável, mais 90 de mais valor variável, mais 5.869 de constante, mais 1.173 de variável, igual a 7.042. Setor 2, 1.583 de constante, mais 42 de mais valor, mais 90 de mais valor constante, mais 316 de variável, mais 8 de mais valor, mais 18 de mais valor variável, igual a 1.715 de constante, mais 342 de variável, igual a 2.057. E no fim do terceiro ano, em produto. Setor 1, 5.869 de constante, mais 1.173 de variável, mais 1.173 de mais valor. Setor 2, 1.715 de constante, 342 de variável, mais 342 de mais valor. Se aqui 1 acumula como até o momento a metade do mais valor, então o resultado de 1 variável mais meio de mais valor será 1.173 de variável mais 587 de meio mais valor, igual a 1.760. Isto é uma soma maior que o total das 1.715 de constante do 2C, mais precisamente maior em 45. Estas, por sua vez, têm de ser compensadas mediante a transferência à constante de 2 de um importe igual em meio de produção. Constante de 2 cresce, pois, em 45, o que provoca um incremento de 1/5 ou 9 em variável de 2. Além disso, os 587 de mais valor de 1 capitalizados se dividem em 5 sextos e 1 sexto, ou seja, em 489 de constante mais e 98 de variável. Estes 98 provocam em 2 um novo incremento de capital constante de 98, e esta última soma, por sua vez, provoca um aumento de capital variável de 2 em 1/5, igual a 20. Temos, então, no setor 1, 5.869 de constante mais 489 de mais valor constante, mais 1.173 de variável, mais 98 de mais valor, igual a 6.358 de constante, mais 1.217 de variável, que é igual a 7.629. No setor 2, 1.715 de constante, mais 45 de mais valor, mais 98 de mais valor constante, mais 342 de variável, mais 9 de mais valor, mais 20 de mais valor variável, igual a 1.858 de constante, mais 371 de variável, que é igual a 2.229, um capital total de 9.858. Negrito. Em 3 anos de reprodução crescente, pois o capital total de 1 aumentou de 6.000 para 7.629 e o de 2 de 1.715 para 2.229. O capital social total de 7.715 para 9.858. Subitem 3. Conversão de constante de 2 na acumulação. Nota da NIA, acréscimo de Engels. No intercâmbio do setor 1, variável mais valor com constante de 2, apresentam, portanto, casos distintos. Na reprodução simples, ambos deveriam ser iguais e repor-se mutuamente, já que, ao contrário, como vimos, a reprodução simples não pode transcorrer sem perturbações. Na acumulação, devemos examinar antes de tudo sua taxa. Nos casos anteriores, estipulamos que a taxa da acumulação em 1 era de meio de mais valor em 1, e, igualmente, que se mantinha constante em distintos anos. Só fizemos variar a proporção em que esse capital acumulado se divide em variável e constante. Disso resultam 3 casos. Primeiro, setor 1, variável mais meio de mais valor,
igual a constante de 2, que, portanto, é menor do que setor 1, variável mais valor. Isso deve ser sempre assim, pois, ao contrário, 1 não poderia acumular. Segundo, variável mais meio de mais valor de 1 é maior que constante de 2. Nesse caso, a reposição se opera mediante a adição de constante de 2 de uma parte correspondente de mais valor de 2, de modo que essa soma é igual a variável mais meio de mais valor de 1. Aqui, para 2, o intercâmbio não é uma reprodução simples de seu capital constante, mas é já acumulação, incremento desse capital com a parte de seu mais produto que 2 troca por meio de produção de 1. Esse aumento implica ao mesmo tempo que 2 aumenta, além disso, seu capital variável, subtraindo de seu próprio mais produto. Terceiro, variável mais meio de mais valor de 1 é menor que constante de 2. Nesse caso, 2 não reproduziu integralmente seu capital constante por meio do intercâmbio e, portanto, tem de repor o déficit comprando de 1. Mas isso não exige nenhuma acumulação ulterior de capital variável de 2. Já que, mediante essa única operação, seu capital constante, no que diz respeito à grandeza, reproduziu-se completamente. Por outro lado, graças a esse intercâmbio, a parte dos capitalistas de 1, que só acumula capital monetário adicional, realiza já uma parte desse tipo de acumulação. O pressuposto da produção simples de que setor 1, variável mais valor, é igual a constante de 2, não é só incompatível com a produção capitalista, o que de resto não exclui que no ciclo industrial de 10 a 11 anos, um desses anos registre frequentemente uma produção total menor que a do precedente, ou seja, que não se realize nem sequer uma reprodução simples em relação ao ano anterior, como além disso, em razão do crescimento anual natural da população e a reprodução simples só poderá ter lugar se dos 1.500 que representam o mais valor total se alimentasse um número proporcionalmente maior de servidores improdutivos. Do contrário, a acumulação de capital, ou seja, a verdadeira reprodução ou produção capitalista, seria impossível. A realidade da acumulação capitalista exclui assim que constante de 2 seja igual a variável mais valor de 1. No entanto, mesmo na acumulação capitalista, poderia ocorrer que, em consequência dos processos de acumulação realizados na série anterior de processos de produção, constante de 2 fosse não só igual, mas inclusive maior que variável mais valor de 1. Isso significaria uma superprodução em 2, que só poderia ser compensada por uma grande quebra ou crash. Nota da tradução. Desde a quebra da Bolsa de Valores de Viena e Berlim, ocorrida em 1873, a palavra alemã crash, estrondo, estampido, já era utilizada para designar uma súbita quebra econômica de grandes proporções, especialmente na Bolsa de Valores. Desse termo deriva o uso equivalente em inglês crash, com o mesmo sentido, em consequência da qual fosse transferido capital de 2 para 1. Do mesmo modo, em nada modifica a relação entre variável mais valor de 1 e constante de 2 o fato de que uma parte do capital constante de 2 reproduz a si mesma, como, por exemplo, na agricultura, com o emprego de sementes que se autorreproduzem. Essa parte de constante de 2, no que concerne ao intercâmbio entre 1 e 2, entra tão pouco em consideração quanto constante de 1. Tampouco altera a questão o fato de que uma parte dos produtos de 2 possa, de sua parte, ingressar em 1 como meio de produção. Negrito. Estes são cobertos por uma parte dos meios de produção fornecidos por 1, e essa parte deve ser, desde o início, deduzida de ambos os lados, se queremos investigar de forma pura e distinta os intercâmbios entre as duas grandes classes da produção social, os produtores de meios de produção e os produtores de meios de consumo. Na produção capitalista, portanto, variável mais valor de 1 não pode ser igual a constante de 2, ou seja, ambos podem não se compensar reciprocamente no intercâmbio. Ao contrário, se 1 mais valor dividido por x é a parte de mais valor de 1, gasta como renda pelo capitalista de 1, variável mais valor dividido por x de 1 pode ser igual, maior ou menor que constante de 2. Porém, variável mais valor dividido por x de 1 tem de ser menor que constante de 2 mais valor. E precisamente menor que a parte de mais valor de 2, que a própria classe capitalista 2 tem de consumir de uma forma ou de outra. Devemos observar que nessa exposição da acumulação não se apresenta com exatidão o valor do capital constante, na medida em que este constitui uma parcela do valor de capital mercadoria em cuja produção ele elabora.
ou ele colabora. A parte fixa do novo capital constante acumulado só ingressa no capital mercadoria de modo gradual e periódico, conforme a natureza distinta desses elementos fixos. Portanto, em que as matérias-primas e os produtos semi-elaborados, entre outras coisas, entram massivamente na produção de mercadorias. Tal capital, mercadoria, consiste, em sua maior parte, de produtos que substituem os componentes constantes, circulantes e o capital variável, devido à rotação dos componentes circulantes. Pode-se, no entanto, adotar esse procedimento. Com isso, pressupõe-se que, no decorrer do ano, a parte circulante, juntamente à parcela de valor do capital fixo, que lhe foi concedida ou cedida, efetua rotações com frequência suficiente para que a soma total das mercadorias fornecidas iguale o valor de todo o capital que ingressa na produção anual. Mas onde na indústria mecanizada entram apenas materiais auxiliares e não matéria-prima, o elemento de trabalho igual a variável tem de reaparecer no capital mercadoria como componente maior, enquanto na taxa de lucro o mais-valor é calculado sobre o capital total, independentemente de os componentes fixos transferirem periodicamente muito ou pouco valor ao produto. No cálculo do valor de todo o capital mercadoria, só deve ser incluída a parte fixa do capital constante na medida em que, de acordo com uma média, ela transfere valor ao produto em razão do desgaste. Subitem 4. Adendo, acréscimo de Engels, nota NIA. Para o setor 2, a fonte originária de dinheiro é variável mais valor, da produção de ouro do setor 1, intercambiados por uma parte de constante de 2. Esse valor variável mais valor só deixa de ingressar em 2 na medida em que o produtor de ouro estoca mais valor ou converte em meio de produção de 1. Ou seja, expande sua produção. Por outro lado, na medida em que a acumulação de dinheiro pelo próprio produtor de ouro conduz, por fim, à reprodução ampliada, uma parte do mais-valor da produção de ouro que não foi gasta com renda ingressa em 2 como capital variável adicional do produtor de ouro. Efetua ali um novo entesouramento ou fornece novos meios para comprar de 1, sem que, por sua vez, precise vender-lhe diretamente. Do dinheiro proveniente desse variável mais valor de 1 da produção de ouro, se deduz a porção desse metal requerida como matéria-prima e etc., por certos ramos da produção em 2, em suma, como elemento para a reposição do seu capital constante. Um elemento para o entesouramento transitório, com vistas à futura reprodução ampliada, existe no intercâmbio de 1 e 2. Para 1, apenas se uma parte de mais valor de 1 é vendida a 2 unilateralmente, se a contrapartida de uma compra, sem a contrapartida de uma compra, e serve aqui como capital constante adicional de 2. Para 2, quando o mesmo ocorre com 1 no que diz respeito ao capital variável adicional, ou ainda quando uma parte do mais-valor gasto por 1, como renda, não é coberta por constante de 2. E, por conseguinte, uma parte de mais-valor de 2 é comprada e, mediante essa compra, transformada em dinheiro. Se variável mais valor dividido por x do setor 1 é maior que constante de 2, este não necessita para sua reprodução simples repor com mercadoria de 1 o que consumiu em mais valor de 2. Cabe perguntar em que medida, no âmbito do intercâmbio dos capitalistas de 2 entre si, o qual só pode consistir no intercâmbio recíproco de mais valor de 2, pode ter lugar o entesouramento. Sabemos que no interior de 2 ocorre uma acumulação direta pelo fato de que uma parte de mais valor de 2 é diretamente transformada em capital variável, assim como em 1, uma parte de mais valor de 1 é diretamente convertida em capital constante. De acordo com os distintos graus de antiguidade da acumulação no interior dos diversos ramos de negócio de 2 e no interior de cada ramo industrial no que diz respeito aos capitalistas individuais, a questão se explica mutatis mutandis, exatamente do mesmo modo como em 1. Uns se encontram ainda na fase do entesouramento, vendem sem comprar, ao passo que outros atingiram o ponto de ampliação efetiva da produção e compram sem vender. É verdade que o capital monetário variável condicional é inicialmente desembolsado em força de trabalho adicional, mas esta compra meios de subsistência daqueles entesouradores, que detêm os meios de consumo adicionais, que entram no consumo do trabalhador. Desses entesouradores, o dinheiro prodata a seu entesouramento, não retorna a seu ponto de partida, eles o acumulam.